Na rede, goleiros na rede, muita opinião, debate em ação. Na rede, goleiros na rede, esporte e paixão, com informação. Na rede, goleiros na rede, muita opinião, debate em ação. Na rede, goleiros na rede, esporte e paixão, com informação. Fala galera, Boleiros na Rede chegando, mais uma grande entrevista. Hoje a gente está aqui com um grande jornalista que a gente já vai apresentar para você. Você já está vendo, a gente vai apresentar direito, como ele merece, né? Um grande cara, grande pessoa. Herádio Romão, meu parceiro das entrevistas aí, tudo bem contigo, Herádio? Hoje estamos aí para mais uma aula, né, rapaz? O jornalismo é muito cativante, né? A galera que não conhece, que está se apaixonando pelo jornalismo, né? Hoje é uma grande oportunidade para selar de vez a faculdade e alçar voos maiores aí. Grande Cláudio Portela, tudo tranquilo, Cláudio? Prazer estar falando contigo, cara. Olá, Robson, Erasmo, prazer enorme falar com vocês, estar aqui com a galera aí que vai estar vendo também. Prazer enorme, espero poder ajudar, espero poder acrescentar aí nesse programa no Boleiros na Rede. Com certeza. Ô Erasmo, tá sabendo, o Cláudio, além de ser um craque no jornalismo aí, ele era um craque de bola também. Eu já ouvi alguma coisa aí, já li alguma coisa sobre ele. Eu ouvi dizer, já tinha interesse de ser jogador. Como é que foi essa história aí, Cláudio? Não é DVD que ele preparou, não é DVD, não. Não. Como é que é essa história aí? Era o camisa 10? Era o dono da bola? Quando a gente é dono da bola, né? Quando eu virei jornalista porque eu amo futebol, eu queria ter sido jogador. Eu joguei futebol em clube, me federei em clube, então assim, joguei minha infância e adolescência inteira. Acho que eu era bom jogador, mas acho que não era tão talentoso, senão eu teria conseguido, mas e aí eu gostava muito de escrever, sempre fui muito bom em escrever, de gostar mesmo, e tinha uma facilidade para português, era uma matéria que eu gostava. Então, quando fui fazer faculdade, quando a gente está terminando lá o ensino médio, né, hoje ensino médio, segundo grau na minha época, eu pensei em fazer comunicação, porque eu falei, bom, se eu não for jogador, eu vou trabalhar com futebol, é o que eu queria, é a minha paixão, para mim futebol é a minha vida, e aí acabou acontecendo, não aconteceu de virar jogador, infelizmente, mas posso dizer que eu sou um frustrado nessa parte, queria ter sido um jogador, mas virei um autêntico peladeiro e já jogamos muito campeonato, muita Copa Imprensa. Em 2016 a gente foi campeão. Isso que eu ia te perguntar. A gente disputou vários campeonatos, Copa Sérgio, né, que é a Copa Imprensa aqui no Rio de Janeiro. Em 2016 a gente foi campeão. E várias vezes, mas eu já tô com 38, né, então, cara, acho que já fui um bom jogador. Hoje em dia eu tenho 2 operações no joelho, eu rompi o ligamento 2 vezes. Caramba! Então, tô pesado, engordei, então acho que agora eu tento não atrapalhar ali, fico mais no bastidor, nos treinos. Ligamento é lesão de craque, pô. Pois cara. E aí, infelizmente, agora jogo com os meus filhos, brinco ainda. A gente sempre pensa, né? Não, eu vou dar uma emagrecida, vou malhar, vou voltar a jogar. Mas a verdade é que na Copa Imprensa, tem um cara acima de 40 no time. Eu já tô com 38, então eu já virei, eu era um dos principais e agora sou o pior, né? Porque eu já tô velho. Mas quando você faz 40, você já vira que é bom ter um cara de 40, que é obrigatório, que jogue legal. Então daqui a pouco, de repente, volta a ser importante. Eu sempre joguei no meio, sempre fui meia. Mas nos últimos anos eu virei centroavante, exatamente porque eu não aguento mais correr. Se jogar com uma garotada aí de 20 e poucos anos... Aí complica. Aí fica complicado, né? Tem time que bota os estagiários, aí a galera nova que tá começando, não dá. Você aguenta o primeiro tempo, no segundo tempo não dá mais, não.
Mas eu joguei muita bola e amo futebol. Mas você se viu, Cláudio, como assim, quando você escolheu o jornalismo, foi porque desistiu da carreira de jogador, ou desde novinho, quando estava tentando lá, foi federado, você tinha paralelo esse desejo já de ser jornalista futuramente? Eu tinha, cara, eu tinha uma emissora que não existia, fictícia, que se chamava TV Rede, que eu era o apresentador, eu era o comentarista, eu era o repórter, eu era tudo. Jô, tu patenteou essa marca aí, cara? Isso. Tinha o Campeonato Brasileiro paralelo que ocorria com o Real. Lógico que o meu time sempre era campeão, né? Claro, com certeza. Mas assim, então, eu mesmo que apresentava, então eu sempre gostei muito. E aí, cara, o jornalismo, a gente acaba aliando a paixão pelo futebol com a paixão também pela comunicação. Sou um cara muito comunicativo, muito expansivo, um cara que gosta de uma resenha, de uma conversa, de um bate-papo. Então, acho que nisso eu consegui encontrar duas coisas que eu gosto muito. Eu amo jornalismo, mas futebol, né, cara? Futebol pra mim, fica até fácil, porque às vezes, né, você tá empregado, às vezes você não tá trabalhando, às vezes você tá fazendo outras atividades. Eu já trabalhei, posso te falar, acho que em quase tudo. Eu já escrevi 2 livros, então, em algum momento que você, às vezes, está fora da grande mídia, você acaba sendo fácil quando você volta. Por quê? Porque o futebol eu continuo acompanhando. Hoje eu trabalho na Fox, mas se eu não estiver trabalhando na Fox, eu vou continuar vendo Fox, ESPN, Sport TV, os canais. É uma coisa que vem por osmose, né? A gente acompanha o futebol porque a gente ama o futebol. Então, acaba sendo uma diversão, né? Eu posso te dizer que eu amo o que faço. E agora, com essa fusão aí de Fox e ESPN, cara, a gente fica até preocupado, a gente vendo daqui como é que vai ficar a situação para multifuncionários, né? Porque alguns serão aproveitados, eu não sei se 100%, enfim, eu acho que nem vocês devem saber exatamente o que vai acontecer, né, por aí? Pois a gente não tem esse tipo de informação, tá começando uma fusão, a gente tá tentando entender como vai ficar, mas a gente não sabe mesmo o que vai acontecer de fato, e estamos trabalhando, tem sido uma relação super cordial, estamos tentando fazer o melhor e ser profissional, e vamos esperar aí o que vai acontecer, até porque a gente vive um momento muito conturbado por conta dessa pandemia, né? Então acho que não dá pra gente, não tem um convívio diário, a gente convive com Zoom aqui, como eu tô com vocês aqui online. Então, eu só espero que aconteça o melhor, e que eu tenho certeza, as 2 emissoras juntas vão estar muito mais fortes. É o que já está acontecendo aí, principalmente na audiência. Com certeza, com certeza. Cláudio, eu vou fazer uma pergunta que agora vai comprometer a live, tá? Vai comprometer. Tem que explorar o cara, né? Não, é questão de conhecimento mesmo, técnico. Cuidado, senão a conexão vai cair do nada ali, hein? Não, rapaz, é o seguinte, cara. A TV, cara, é um negócio muito misterioso ainda para muita gente, né? Muita gente que é jornalista independente, né? Que está tentando pensar nessa carreira. E eu vou te perguntar o seguinte, Cláudio, de repente a gente vai precisar de um poder de síntese grande aí. Como é que funciona? Você é produtor, né? Mas, por exemplo, como começa um programa? Como começa um jornalismo? Quem é a pessoa que mentaliza isso, que dá a ideia? Quem é que faz o negócio acontecer para chegar lá na câmera? Como acontece isso normalmente na TV? Cara, como em quase tudo na vida, a televisão é um trabalho em equipe, não tem uma pessoa só, tem os caras principais. Eu, dentro do jornalismo, eu já trabalhei no jornalismo impresso, já trabalhei com rádio, trabalho, mas a minha especialidade é televisão. E dentro, eu já trabalhei no vídeo como comentarista, já trabalhei como repórter, hoje trabalho como pauta, como produtor de pauta. A gente cria as matérias, a gente trabalha com conteúdo, é uma parte que eu gosto muito. Adoro também trabalhar como comentarista, são as 2 coisas que eu mais gosto. Se eu pudesse, eu faria os 2, mas eu acho muito legal você ver uma matéria nascendo,
Mesmo que você não apareça, é muito bacana. O que acontece, cara? Para você começar, você tem um diretor, você tem a diretoria. Ela é a cabeça, ela é que faz as contratações das pessoas, do que a gente chama do talento, muitas vezes é chamado assim, que é a pessoa que trabalha no vídeo. Mas ela faz a contratação também do bastidor, que é o backstage, que é a pessoa que trabalha para um programa ir ao ar. Eu vou colocar um programa, por exemplo, você tem que ter um editor-chefe, que a gente chama de fechador do programa. Você tem que ter produtor, você tem que ter editor. Na edição, você tem o editor, o cara que escreve a matéria, e você tem o editor de vídeo, que é o cara da parte técnica, que faz a edição de imagem. Só que assim, você pode fazer uma matéria só com só com o editor escrevendo e o editor de imagem editando. O correto, geralmente, como funciona? Começa numa reunião de pauta, você cobre, lá na Fox a gente cobre os 4 clubes grandes do Rio, obviamente, e aí a gente decide na pauta o que a gente vai falar. Cara, é óbvio que a gente vai falar do assunto factual, mas o assunto factual, muitas vezes, não é muito forte. Você já vai com uma pauta pronta, às vezes uma entrevista produzida, e aí é que a pauta cria uma matéria, um conteúdo. Esse conteúdo é passado para o repórter. O repórter na rua, ele pode mudar o conteúdo se por acaso aconteceu uma fratura do Arrascaeta no treino do Flamengo. Aí aquela pauta... Deus me livre, fala isso não. A pauta seria sobre os números do Gabigol, que ele tá para bater recorde. A pauta passa a ser uma outra, obviamente. Mas não acontecendo nenhuma coisa relevante em termos de factual, ele vai lá naquela pauta dos números que o Gabigol tá para bater o recorde com a camisa do Flamengo, por exemplo. E aí pode ter sonora do Gabigol, pode ter sonoras, hoje em dia fica muito mais fácil, você pede selfie, pode ter sonoras do Nunes, sonora do Adriano, sei lá, de outros artilheiros falando sobre isso. Essa matéria é escrita, é feito um off, que a gente chama de off, é gravado esse off. O off é escrito e gravado. E não necessariamente tem que ter, mas quase sempre tem uma passagem, que é quando o repórter aparece na matéria. Podem ter 2 passagens numa matéria. E aí esse VT é fechado. E aí é colocado na edição. O que a edição faz? Mas já está pronto, não. A edição vai ver o que o repórter errou, vai melhorar o trabalho. A gente costuma dizer na TV que um editor pode consagrar um repórter ou pode arruinar. Eu já vi muita matéria que não estava muito boa ficar boa, e já vi matérias boas ficarem ruins. Então, a edição tem um trabalho muito importante. Ela vai... e aí o editor de texto geralmente é o jornalista, o editor de imagem geralmente é um cara mais técnico. É uma dupla. E aí depois disso vai para o editor-chefe, o editor-chefe assiste a matéria e vê o que está legal, o que não está. O editor-chefe, ele é soberano? Não, existe o chefe de produção na TV. Ele está acima do editor-chefe. Tem local que o editor-chefe é chamado de diretor do programa. Num canal de TV como a Fox, ou num canal de TV esportes, esse editor-chefe ele é subornado ao gerente de produção, ou chefe de redação, ou chefe de produção. Cada local utiliza um nome. Esse chefe de produção, junto com o chefe de reportagem, que toma conta dos repórteres, e junto com os editores-chefes, nas reuniões, eles traçam as pautas. É óbvio que o editor-chefe de cada programa tem liberdade para fazer o que ele quiser, mas ele tem que passar para o chefe de produção. Se o chefe de produção não gostar, o chefe de produção dá o último ok. E obviamente que tem uma diretoria de produção, um diretor de conteúdo que vai, cara, quem fez essa matéria? Não gostei, não dá mais. Então, todas essas pessoas há um envolvimento total. Começa na pauta, para resumir, começa na pauta, né? E aí o produtor, cara, existe o produtor de convidado, que é mais responsável por trazer convidado, existe o produtor de pauta, que é o que eu faço, que é o cara criativo, né? O cara que idealiza a matéria. Existe o produtor de rede, que é o cara que conversa com as outras emissoras para trocar imagem. Eu também posso fazer todas as funções juntos, mas existe a tua especialidade. Lá na Fox, por exemplo, a minha especialidade é criar pautas. E existe pessoas que têm a principal função de trocar material, que a gente chama produtor de rede.
Existe o produtor que trabalha mais como convidado, entendeu? Mas não que eu não possa fazer, mas dentro da produção tem esses focos. Como os editores, tem um editor que sabe mais sobre tênis, então ele é que vai escrever o VT. Não necessariamente o VT vai ser um VT de repórter. Muitas vezes vocês veem um VT que a gente chama um VT de edição, que é um editor que escreve e nem passa pela pauta. O editor, ele é tão jornalista quanto eu. Ele pode criar uma matéria, escrever a matéria e utilizar a imagem de apoio só. Mas geralmente um VT é feito pelo repórter, um VT mais trabalhado, né? É legal você ter alguém em loco. Então, são muitas pessoas envolvidas. O cara é o produtor de pauta, o repórter e o chefe de reportagem numa célula. Na outra célula, a gente tem os editores, com os editores de texto, os editores de imagem, ligado ao editor-chefe, todos ligados ao chefe de produção e o chefe de produção ligado ao diretor de produção. Acho que deu para entender mais ou menos, né? Pô, muito boa. Aqui, ó, até palmas. Uma boa aula aí, caramba, muito bacana. Eu falei que ia explorar o cara, rapaz, não falei? É lógico que cada emissora tem as suas particularidades, sim. Tem uma mudança de nome. Uhum. É como no futebol. Tem gente que chama zagueiro central, tem gente que chama back, tem gente, os treinadores mais antigos chamam ponta de lança, outros chamam, né? Hoje em dia a gente mais antenado já chama aquele cara, o ponta, hoje em dia é o cara da beirada. Uhum. Então, cada emissora usa um nome, mas em geral são esses: editor-chefe, produtor, tem lugar que o editor-chefe pode ser mais. Por exemplo, no jornalismo impresso, o editor é o chefe. O editor, ele está acima do repórter. Na televisão, não. O editor não está acima do repórter. O que está acima do repórter é o chefe de reportagem, é o chefe de produção e o editor-chefe, não necessariamente nessa ordem. Então, basicamente é isso, mas cada local pode ter a sua particularidade. Poxa, grande aula, Cláudio, muito bom. Cara, eu vi algumas falas suas, né? Agora eu vou atirar contra nós mesmos, né, Erasmo? Vi umas falas dele interessantes, onde ele dizia o seguinte: eu tenho um sonho de fazer jornalismo, já falei isso, já conversei com a Fabrícia, que inclusive te indicou para mim, né? Querida Fabrícia, né, de prosseguir nessa carreira, né? A gente começou a nossa vida no YouTube, né? E a gente está aguardando a oportunidade para a gente conseguir entrar nessa área aí. E eu vi você sendo bem veemente em algumas questões que eu li, né? Sobre isso. YouTuber não é jornalista. Para você ser jornalista, você precisa ter aquela formação e tal. E eu vi, pesquisando sobre você, eu vi várias manchetes sobre isso. Clareia para nós, assim, exatamente como que você pensa dessa diferenciação aí da profissão. O que eu penso, cara, que o papel do YouTuber é muito importante. Eu acho que o YouTuber hoje, a gente tem que evoluir. A gente não tá mais nos anos 90, no início da década dos anos 2000. Não, a gente está em 2020. Hoje você vê em todos os jornais entrevistas de YouTubers sendo colocadas nas TVs e dando o devido crédito, respeitável crédito, só que não é jornalista. Cara, você fazer jornalismo não quer dizer que você necessariamente é jornalista, até porque, cara, a entrevista do YouTuber geralmente é um pouco diferente. A entrevista do YouTuber, o cara fala de uma maneira diferente, não fala de uma maneira jornalística. Geralmente, o jornalista, ele mantém uma relação cordial, mas uma relação mais de separação, uma relação profissional. O YouTuber não, chega tal e defende o cara, porra, foi foda, foi aquilo, não é bem assim. Dificilmente você vai ver um jornalista fazendo assim. Então, agora você imagina, cara, tu fica 4 anos estudando, faz estágio, rala pra caramba. Investe dinheiro. Eu, por exemplo, tive filho cedo, cara, eu fui pai com 24 anos. Eu tenho um filho de 3 e um filho de 10 meses. Você imagina, Robson, e aí você tem... E aí chega um cara que assim, porra, você pode ser um YouTuber, cara, e ganhar muito mais do que eu, e ter um sucesso muito maior do que eu. E isso não tem nenhum sentimento ruim quanto a isso. Mas você é um YouTuber, você não é um jornalista. Entende? É aquela coisa, mas jornalismo é ocupação. Cara, eu não conheço nenhum jornalista que trabalha com conteúdo televisivo ou que escreve uma matéria que não tenha uma formação.
Porque você imagina, é você banalizar a profissão. É mais ou menos assim. Você chega e pede pro cara, não, esse serviço aí eu faço. O cara contrata um paisagista. Pô, uma coisa é um paisagista, outra coisa é um jardineiro. O paisagista, ele é o cara que tem o gosto, é o cara que tem todo o know-how. O jardineiro é um cara importante ali, mas o jardineiro não vai ter a mesma particularidade, a mesma característica de um paisagista. Você não pode banalizar as profissões. Mas um outro exemplo. Porra, o nosso cabelo tá grande aí, né, cara? Por causa da pandemia. Tem que cortar. A minha mulher cortou do meu filho. Queria cortar o meu, porra. Cortar como quebra galho é uma coisa. Mas ela, não, eu corto, é tranquilo. Não, pera aqui. Aí você tá banalizando. Porra, eu posso cortar cabelo, mas tu acha que eu vou cortar cabelo igual o Juraci, que corta o meu cabelo? O cara é especialista. Inverte pra ela, pergunta ela, deixa eu cortar o seu pra ver se você... Aí acabou o casamento. A gente, o ser humano, cara, e isso é uma coisa, eu tô fazendo uma autocrítica também, a gente banaliza sempre quando não é, não, isso aí é moleza. Moleza? Cara, vai trabalhar de Uber, vai trabalhar de Uber, amigo. Entrar nas quebradas, deixar... ouvir o cara falando, ou pegar um trânsito. Cara, o cara que é motorista profissional, porra, ele é especialista naquilo. Você pode fazer alguma outra função na vida, cara, pra quebrar galho. Mas é que nem, eu escrevi 2 livros. É mole escrever livro, porra, cara. Não é? Então, assim, como é fácil fazer o que você tá fazendo aqui, o que o Erasmo faz. Cara, a gente tem a mania de banalizar, sabe? Isso aí por qualquer um faz. Sabe aquela coisa que pênalti, o cara perdeu? Vai bater um pênalti lá, meu irmão. Tem 1000 gritando na tua orelha. Então a gente tem mania de fazer isso. Então quando eu falei isso em uma dessas entrevistas, eu não tô de maneira alguma desfazendo do youtuber. Mas tem um youtuber que é jornalista e tem um youtuber que não é jornalista. E tem um youtuber, cara, que é jornalista que ele não trabalha como jornalista. Ele trabalha como youtuber. Mas aí agora youtuber, tipo assim, tudo virou jornalista, sacou? Tudo assim, é que nem Big Brother, a menina é modelo. Mano, modelo é que desfila, né, cara? Não é modelo. Qualquer coisa, não tem profissão, é modelo. Não tem profissão, é jornalista. Não. Aí o cara é modelo, a menina é modelo, o cara... Não, peraí, o cara é youtuber. E youtuber pode ser uma profissão, uma ocupação, aí não sei. Mas pode ser, cara. Você pode falar, porra, vou seguir nessa, porque eu não tenho oportunidade, não tenho tempo pra fazer uma faculdade de jornalismo. Beleza. E você pode até conseguir ser contratado para trabalhar com jornalismo, mas eu posso te falar, cara, vai ter emissora que vai te pedir o teu diploma. Agora, você imagina, aí você fala, mas aí você tá sendo, porra, você tá pensando só na sua classe. Cara, você imagina, você concorrer vaga com um cara pra youtuber. Você hoje é youtuber. E aí você concorre vaga com um cara e o cara não é youtuber. Porra, e a vaga é pra youtuber. Aí você vai concorrer vaga com um cara. O cara vai lá, apresenta o diploma dele lá da FRJ, da PUC, da Estácio. E você não, você é bom. Aí você fala pra mim, porra, Portela, mas, sei lá, o Faustão não é jornalista. Eu não sei se o Faustão é jornalista ou não é. Mas, cara, é muito diferente você trabalhar com entretenimento, você ser um comunicador e você ser um jornalista. Tá trabalhando numa redação. Tá pegando o telefone e apurando e fazendo um jornal. Porque, cara, fazer um jornal na televisão ou no impresso demanda muitas outras coisas. Não é só... Você aprende na faculdade, cara, e vou te falar, você aprende muito mais na prática. Trabalhando. Como eu trabalhei no Lance há alguns anos, uns bons anos, onde eu aprendi praticamente tudo. Lógico que a faculdade foi importante, é óbvio que foi. Mas a parte prática... Você aprende muito mais no estágio, parte teórica na faculdade. Então, eu só acho que pra gente não banalizar, porque senão qualquer coisa... o jornalista tal. Não, cara, o youtuber tal, o comunicador tal. Então, o youtuber não é desfazendo de maneira alguma do youtuber, mas youtuber não é jornalista. Como não necessariamente jornalista é youtuber. Pode ser, mas não necessariamente é. Se o cara não tem uma formação, pô... É só você ver, o cara vai ficar YouTube lá, ele vai morrer como youtuber. E ele pode morrer como youtuber ganhando muito mais do que eu, jornalista. Bom pra ele. Eu mesmo, faz tempo que eu não utilizo, mas eu tenho um canalzinho de YouTube. A maioria das coisas é mais com meus trabalhos, pra eu guardar os meus trabalhos.
Mas já gravei alguns vídeos no passado e eu gosto de fazer, só que na correria, com filho pequeno, você acaba deixando como plano B. E eu acho importante, cara, até porque aquilo ali é um portfólio do seu trabalho. Mas meu YouTube, eu vou lá me apresentar como um jornalista. Você pode ter um canal de YouTube, cara, melhor que o meu, mas não necessariamente você é jornalista. É a mesma coisa do jogador. O jogador é jornalista, cara? O jogador que comenta, o Casagrande é jornalista? Não. O Casagrande é um especialista. Eu gosto dos comentários dele, mas ele não é jornalista. O Caio virou jornalista? Você já ouviu alguém falar? Uma coisa que você falou aí, o Faustão é radialista. Quem me corrigiu aqui foi a Fabrícia. Mandou uma mensagem pra mim, ela tá te ouvindo. Caras que não são... Ah, mas o cara não é o cara. Olha só. Você me falar que, por exemplo, esses jogadores, o Júnior, ele comenta na Globo 300 anos. Ele é um bom comentarista? Claro que ele é um bom comentarista. Mas você já ouviu alguém falar jornalista Júnior? Não. Ele tá lá porque ele fala como um especialista. Aí tem o PVC, que é o jornalista especialista. E eu não estou descredenciando quem é melhor, Júnior ou PVC, aí cada um tem a sua opinião. Mas ele não está ali porque ele não é jornalista. Ele não trabalha fazendo jornal. Ele não trabalha produzindo. Ele trabalha porque ele é um especialista. É mais ou menos... Aí o youtuber vira jornalista? Não. O youtuber é youtuber. Ele pode entrevistar, ele pode opinar, ele pode fazer o que ele quiser. É livre. Mas ele não é um jornalista. E isso não é... eu não vejo isso como uma diminuição. Eu vejo só como, colocando cada classe no seu lugar. Cara, o YouTube pode fazer a mesma coisa que eu vou te falar, cara. O Roger Flores, ele faz entrevista como eu faço, como você faz. Ele não é jornalista. Ele fez uma faculdade. Por exemplo, a gente trabalha com o Simon lá. O Simon é jornalista. O Simon se formou em jornalismo. Entendeu? Ele tá lá por ser um especialista em arbitragem, mas ele é um jornalista. Agora, o Roger, ele pode entrevistar, ele pode ter o programa que for, o Sorin, pode ter, mas ele tá ali, ele pode virar, o Roger pode ser apresentador. Para ser apresentador, não necessariamente precisa ser jornalista, ele é um apresentador, mas ele não é jornalista. Roger é apresentador. Sim. Ele pode estar fazendo a função de repórter, mas, cara, ele não é jornalista profissional, entende? É isso que eu tô querendo dizer. Só que, imagina, cara, amanhã o meu filho é youtuber, ele é jornalista? Ele tem 13 anos, como é que ele pode? Mas aí ele é menos youtuber. E tem garoto aí que tem muito inscrito, né? Que joga Fortnite, joga não sei o quê. Então é isso. Só que as pessoas, às vezes, há uma apropriação errada, entendeu? Você se comunicar, hoje em dia, gente, tem vários meios de comunicação. Você trabalhar no ramo da comunicação, jornalista é uma das profissões dentro do ramo de comunicação. Nem todo mundo que trabalha com comunicação é jornalista. O cara é um youtuber, ele não precisa ser jornalista, e não precisa ser jornalista para ser bom. E ele, como youtuber, ele pode ser muito melhor do que vários jornalistas, entendeu? Aí depende, aí cada um. Mas essa é a minha opinião, também não é verdade absoluta, cada um com a sua, né? Olha, Robinho, olha só, isso nunca aconteceu não, cara, mas a gente precisa encerrar essa live pra eu pensar nisso tudo aí, porque ele falou muita coisa, se ele falar mais alguma coisa, vai me enrolar todo, cara. Muito legal, Cláudio, muito bacana. E aí, pessoal, curtiu a aula do Cláudio Portela? É um cara sensacional, com muito conhecimento. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like aqui também, compartilha pra galera aí, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho. E é o seguinte, tem mais Cláudio Portela por aí. Fica aí que tem muita coisa boa chegando no próximo vídeo, hein? Um abraço!